tema da nossa mensagem hoje de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17 até o 31. Esse vai ser o trecho que nós vamos meditar juntos nessa noite. E eu quero logo começar com uma pergunta para você refletir. Não é para você responder, para você refletir, pensar. Que lugar o dinheiro ocupa em sua vida? Qual o lugar que ele ocupa? E aí eu não estou falando de muito dinheiro ou de pouco dinheiro. Porque a gente deve, quando vê essa passagem, você deve ter aberto aí, já deve ter lido, é o jovem rico. Quando logo a gente lê essa passagem, a gente acha que ela está endereçada somente a quem é rico. Mas não, nós vamos ver que não. Porque a pergunta do tema dessa mensagem justamente é essa. Qual o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida? Vamos ler o texto? Marcos 10, do 17 ao 31. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Vai falar assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Olha, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou muito abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Verso 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguições. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, Deus, que a tua misericórdia e a tua graça, Pai, possa nos inundar, ó meu Pai, de uma maneira que nós venhamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa mente essa noite, ó Deus, e que o teu Santo Espírito, Pai, possa levar essa semente até o nosso coração, ó Deus, e ela possa germinar, ó Pai, e dar frutos, meu Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, meu Pai. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, não deixe que nada tire a nossa atenção da tua palavra, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, Jesus, ele
começa a trazer algumas verdades e algumas a gente já passou em Marcos. A gente viu ele falando na semana retrasada sobre as crianças, a importância da criança. E hoje a mensagem vai falar que ele estava saindo daquele lugar, corre um jovem em sua direção para fazer uma pergunta. Quando nós olhamos para a sociedade de hoje, o dinheiro é o maior ídolo que existe. Quando nós falamos em adoração a ídolos, nós não falamos apenas a estátuas, a imagens. Não. Hoje, quando nós olhamos para o cenário, para a sociedade do mundo de hoje, o dinheiro virou um ídolo, porque as pessoas se casam por causa de dinheiro, se separam por causa de dinheiro, matam por causa de dinheiro, passam por cima de qualquer um por causa do dinheiro. O dinheiro virou o pior ídolo. O ídolo que destrói a vida de muitas pessoas, tanto daqueles que correm atrás, quanto daqueles que ficam no caminho daqueles que correm atrás do dinheiro. O dinheiro tem roubado o coração de muitas pessoas. As pessoas vivem freneticamente atrás do dinheiro. Mas, John Lennon, dinheiro é ruim em si? Não. Porque é através do dinheiro que a gente consegue ter recursos, comprar as coisas, ter o mantimento. Agora, o que Jesus quer chamar a nossa atenção e chama a nossa atenção é quando ele toma o lugar principal em nossa vida. E foi isso que estava acontecendo aqui nessa cena. É isso que Jesus está querendo tratar conosco essa noite. O amor ao dinheiro, independente de ser muito ou pouco, porque, como eu falei, quando nós lemos essa passagem, a gente é levado pelo pensamento, essa palavra não é para mim, porque eu tenho pouco dinheiro. Essa palavra não cabe para mim, porque eu não sou rico, então eu sou pobre e vou entrar no reino dos céus. Eu sou pobre. Mas ser pobre não é mérito para entrar no reino dos céus. Então essa palavra serve para todos nós, porque às vezes nós temos pouco dinheiro, mas esse pouco que nós temos é o nosso ídolo. E a gente não consegue colocar Deus em primeiro lugar. A gente adora o dinheiro. E esse que é o problema. Esse homem, esse jovem, a Bíblia vai falar que ele é um jovem e é rico, ele chega diante de Jesus com uma pergunta. Ele fala, olha, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? A pergunta, esse homem, ele chega demonstrando respeito ao Senhor. Chega, olha, bom mestre, reconhece a Jesus como um mestre e chama Jesus de bom. Ele estava ali procurando algo mais profundo de Deus. Ele estava ali à procura de algo que, de fato, o traria a vida eterna. Ele estava à procura da coisa certa. Só que o coração dele não estava na coisa certa. Esse é o grande problema. Quando nós vamos olhar para as Escrituras, de todas as pessoas que vieram até Jesus, de todas as pessoas que vieram à busca de uma resposta até Jesus, com uma doença, com um problema, todas elas saíram satisfeitas. Mas nós vemos que esse é um caso que o homem saiu de um encontro com Jesus insatisfeito. Ele saiu daquele encontro com Jesus triste, porque de fato ele até queria, mas ele não estava disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. Ele queria a vida eterna. Ele almejava a vida eterna. Mas ele não estava disposto a seguir a Jesus radicalmente. Hoje nós somos convidados por Cristo a seguir Ele de forma radical. O que é radical, John Lennon? É da perspectiva de largar tudo por Ele, dele ser o primeiro na nossa vida.
quando nós vemos a resposta de Jesus para esse jovem, é o seguinte: olha, você conhece os mandamentos. Siga. Só que esse jovem, infelizmente, ele desperdiçou a única oportunidade que ele estava tendo na sua vida de fato, receber e entrar no reino dos céus. Ele jogou no lixo, fora, a única oportunidade. E aí a minha pergunta para você é: será quantas oportunidades nós vamos perder e vamos jogar fora? Porque até aqui, a todos nós que estamos aqui, Deus tem nos dado a oportunidade e a chance de reconhecer os nossos pecados, de arrepender dos nossos pecados e tomar uma posição diante dele, até aqui. Mas até quando? Na vida desse jovem, essa foi a única oportunidade. Nós não vemos ele tendo um encontro com Jesus de novo. Nós não vemos Jesus chegando para ele de novo e falando: olha, rapaz, é melhor me seguir, ajunte dinheiro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consome. Nós não vemos mais Jesus encontrando com esse jovem. Aquela foi a última oportunidade que ele teve. E ele não quis. Ele rejeitou. Porque ele tinha muitos bens. Dessa forma radical eu não quero o Senhor. Eu não quero seguir o Senhor dessa forma radical. Eu quero seguir ao Senhor nos meus termos. O que é os meus termos? Da maneira que eu quero seguir ao Senhor. E aonde o Senhor fala para eu fazer aquilo que eu não quero, eu desisto de seguir o Senhor. Porque precisa ser no meu termo. E hoje em dia, quando nós olhamos para a sociedade e para muitas igrejas, hoje em dia está assim. As pessoas querem seguir a Jesus da maneira que elas querem. E quando elas são confrontadas por causa de seus pecados, por causa de seus desvios, elas não querem retornar para o caminho. Elas não querem voltar. Elas não querem se arrepender. E aí elas saem tristes. Poxa, eu achei que Jesus ele ia me dar tudo. Poxa vida, eu achei que Jesus ia me dar riquezas. Só que o interessante é que aqui, nesse texto, a teologia da prosperidade já cai por terra. A teologia de que Deus vai te dar tudo, de que Deus vai fazer você ser rico, de que Deus vai cair por terra. Porque Jesus olha para aquele jovem que estava com o seu coração na riqueza, que adorava o Deus dinheiro, o Deus chamado Mamon. E Jesus fala: olha, vende tudo e dá para os pobres. Porque Jesus sabia e conhecia o coração dele. Sabia que o coração dele estava não em Deus, mas no dinheiro. John Lennon, você está falando aqui que qualquer rico não vai entrar no reino dos céus? Não, nem eu, nem a palavra de Deus está falando isso. Está falando que aquele que tem por Deus o dinheiro não entrará no reino dos céus. Assim como aquele tem por Deus qualquer outra coisa, não entrará no reino dos céus. Engraçado que esse jovem, ele observa vários mandamentos. Ele chega para a pergunta. E sabe qual é a questão? Ao chegar para Jesus, quando ele fala bom mestre, sabe por que ele está falando bom mestre para Jesus? Não era que ele estava reconhecendo que Jesus era bom, que Jesus era Deus da vida dele. É que ele estava falando aquilo porque ele próprio se achava bom. Quando ele chega bom mestre, ele estava dizendo que ele próprio era bom. Porque ele ainda não tinha um conceito correto de Deus, um conceito correto do Evangelho.
mas ele tinha um conceito de si próprio alto. Eu sou bom. E aí Jesus vai falar, olha, você conhece os mandamentos, faça isso. Primeiro Jesus fala, olha, ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Faça uma análise comigo aqui. Se Jesus é o Filho do Deus, o próprio Deus encarnado, porque Jesus falou que existe só um que é bom quando esse jovem chega para ele chamando de bom? É porque Jesus sabia o coração dele. Já viu aquela pessoa que elogia o outro, querendo receber o elogio? Já viu? Tem pessoas que chegam assim. Já viu aquele camarada que corre de moto? Corre. Aí ele fala que o outro corre de moto. Não, você anda ligeiro demais, rapaz. Só para o outro falar, não, rapaz, você que anda ligeiro. Falou o que queria ouvir. Jesus, esse homem chega para ele e fala, bom mestre, sabe por quê? Ele queria que Jesus falasse, não, cara, você que é bom, porque você segue os mandamentos. Você que é bom, porque desde a sua juventude, você observa os mandamentos. E aí Jesus fala, olha, por que você está falando que eu sou bom? Só existe um bom que é Deus. Logo ele já quebrou aquele jovem nas pernas, quebrou na emenda, falando, olha, bom só existe um, Deus. Mas aí Jesus fala, olha, para herdar a vida eterna, sabe o que você tem que fazer? Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e nem enganar a ninguém. E honra o teu pai e a tua mãe. Ele declarou, olha, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Eu sou bom, eu não sou pecador. Eu sou bom. Desde pequeno eu obedeço à lei. Então eu vou entrar no reino dos céus. Só que aí Jesus fala, opa, não, calma lá. Esse jovem observava todos os mandamentos, mas o primeiro mandamento nós observamos que ele não obedecia. Alguém sabe o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Aquele homem não observava o mandamento mais importante, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Por que você está falando isso, John Lennon? Ele falou que observava todos os mandamentos. Não observava. Porque quando Jesus fala, tá bom, falta uma coisa só para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Opa, aí não, aí fica ruim, rapaz. Eu tenho muita coisa. Não dá para fazer isso não. Então ele não colocava Deus em primeiro lugar. E nem o próximo. Porque quando Jesus falou, Jesus não falou, olha, venda tudo que você tem e me dê. Como muitos pastores falam, não. Venda o que você tem, troque o seu carro, venda o seu carro, coloque o dinheiro aqui que você vai ser rico. Jesus não fala isso não. Jesus fala, olha, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois você me siga. Vem sem nada. Vem sem nada. Mas aí ele não quis, porque ele não amava Deus sobre todas as coisas. O grande problema hoje é que nós achamos que ídolo é apenas a imagem que os católicos e alguns adoram. Nós achamos que ídolo é apenas isso, mas nós colocamos o dinheiro acima de Deus, nós adoramos o dinheiro mais do que Deus. E em Mateus, Jesus vai falar, não dá para adorar dois senhores. Não dá para adorar dois senhores, sabe por quê? Você vai aborrecer a um e amar o outro. E aí, quem ele coloca como outro Deus? O dinheiro. Sabe por quê? O dinheiro, ele corrompe. O poder e o dinheiro, ele corrompe o homem. Então não dá para você servir a Deus e servir ao dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E
Repito mais uma vez, nós não estamos falando aqui de muito dinheiro ou de pouco dinheiro, nós estamos falando de inclinação de coração. Geralmente é mais fácil quem tem muito recurso, muito dinheiro, que é milionário, trilionário, é mais difícil. Mais difícil. Neymar é mais difícil para ele servir a Deus. E aí Jesus usa até uma hipérbole, o exagero, a hipérbole, Ele usa uma hipérbole aqui e fala, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Agulha não é essa agulha de costura que a gente tem não, tá bom? A agulha aqui é outro instrumento, tá bom? Não é a agulhinha que a gente tem não, porque aí fica mais difícil ainda. É outro tipo de agulha, mas é pequeno, que era impossível um camelo passar por dentro dela. Não deixa de ser verdade, era impossível um camelo passar por ela. Sabe por quê? Jesus fala, quem serve ao dinheiro não tem tempo para Deus. E Deus quer pessoas que estejam comprometidas com tudo em sua vida a Deus. Deus não quer pessoas por metades. Deus não quer só um pedaço, só uma fatia. Ou é tudo seu, ou é nada. Ou você se entrega a Jesus totalmente, ou vai viver a vida. Aí você pode cantar aquela música lá de que eu não sei nem de quem é. Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Cuidado. Cuidado. Ela vai te levar para onde ela quiser. E aí, meu amigo, aí deu ruim. Eu não quero ir para onde a vida quiser que eu vá, não. Eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor. E esse jovem, infelizmente, não viu. Esse jovem, infelizmente, saiu de um encontro com o próprio Deus encarnado e ele saiu pior do que entrou. E nessa noite, nós temos duas decisões. Ou nós saímos daqui transformados pelo Evangelho, ou nós saímos daqui pior do que entramos. Porque quando nós saímos dessas portas, nós agora vamos saber que eu devo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E se eu não fizer, eu vou sair pior do que eu entrei. Porque agora eu sei. E eu preciso tomar uma decisão. E a decisão é com pressa. Este homem, de fato, ele estava preocupado em saber como é a vida eterna. Ele estava preocupado em ter a vida eterna. Só que ele não estava disposto a pagar o preço. Antes de ter a glória de Deus, antes de ver a glória de Deus, existe sacrifício. Mas, John Lennon, a salvação é pela graça, mas não é uma graça barata. Não é uma graça que agora eu posso viver do jeito que eu quero, como muitos falam por aí. Não, custou um alto preço, o sangue do próprio Jesus que estava falando com aquele homem. Então não é uma graça barata, que eu posso viver do jeito que eu bem entendo, que a Bíblia precisa se adequar à minha vida, e não a minha vida se adequar às Escrituras. Não funciona assim. Nunca funcionou. O reino de Deus, para entrar no reino de Deus, requer uma conversão radical. Ter Deus acima de tudo. Ser cristão, você precisa ter uma conversão radical, sair do caminho que você caminhava para a condenação eterna e se converter, voltar, pegar o caminho da santidade. É radical isso. Sabe por que é radical? Porque Jesus Cristo, Ele fala que precisa ser por inteiro. Ele fala que você tem que renunciar a tudo.
ter Deus acima de tudo. A pergunta que eu faço para você nessa noite: será que você está disposto a renunciar aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida? Hoje nós estamos falando sobre riquezas, sobre dinheiro, money, bufunfa, jabá, níquel. Nós estamos falando disso. Mas qualquer coisa pode tirar o nosso coração de Deus. Qualquer coisa. O dinheiro é o Deus pior, que é mais difícil. Por isso que Jesus fala, olha, não dá para servir a dois senhores. Em Mateus. E a gente já estudou sobre isso lá quando a gente começou. No Sermão do Monte. Que está isso. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a dinheiro. Ou aquilo que eu coloco acima de Deus em minha vida. Deus traz um desafio para aquele jovem, de renunciar a tudo. Deus traz um desafio para os seus discípulos que estavam com ele ali o tempo todo, de renunciar a tudo, de largar a tudo. É esse o desafio, por isso que é radical. Por isso que é radical. Precisa haver uma conversão de fato. Como eu falei, ou é ou não é. Não dá para ser a metade. Ah, você é crente? Você vai na igreja? Rapaz, eu sou meio crente. Não, meio não tem. Não tem meio. Ou é ou não é. Ou é por inteiro ou não é nada. Ah, rapaz, eu sou crente, mas tem um dedinho mindinho. Tem um pecado que esse eu não largo de jeito nenhum. Então você não é crente. Você precisa lutar contra o seu pecado. Precisa lutar. Não quer dizer que você vai vencer todos os dias e conseguir vencer. Mas precisa lutar. A graça não é barata. Eu lembro, esse jovem chega diante de Jesus e falando que ele observava os mandamentos, cumpria a lei. Então ele era um homem moralmente bom. Era moralmente bom. Só que o grande problema é que o principal ele deixou de trás, de fora. O principal ele não observou. Até então aqui, Jesus ainda não tinha morrido, meus irmãos. Até então aqui nesse trecho que nós estamos lendo, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Esse jovem observava os mandamentos que Moisés tinha deixado, que Deus, através de Moisés, tinha deixado. Ele observava os mandamentos. Naquela época, era obrigado a observar os mandamentos e obedecer a Deus. Ué, Juliano, hoje não é? Também. Só que de uma perspectiva diferente. Cristo já pagou e viveu uma vida completamente correta, para que eu apenas me arrependesse e me convertesse para Jesus Cristo. Só que esse jovem, ele não quis se arrepender. Ele não quis entender que Jesus ele era o próprio Deus encarnado. Aquilo que Jesus estava falando era a própria palavra de Deus. Era uma exortação de Deus àquele jovem que colocava dinheiro acima de Deus. Tanta gente coloca fama acima de Deus. Tudo acima de Deus. Mas não. Deus ele precisa estar acima de tudo. O desafio para a renúncia foi proposto àquele homem. Só que ele não quis. Jesus convida ele, olha, tá bom, você é um homem bom, de conduta boa. Só te falta apenas uma coisa. E essa é a que aqui está te impedindo de entrar no reino dos céus. É a sua riqueza. Ele fala para aquele jovem. É a sua riqueza que te impede.
É o seu dinheiro que te impede. Não, Jesus, eu não quero. Então, a coisa boa que ele corria atrás, ele deixou de parar de correr atrás. Ele deixou de correr atrás. Ele não queria. Ele sai dali triste. Mas não triste por causa de seu pecado. Ele sai dali triste por causa da sua riqueza, que não queria abrir mão daquilo. O convite de Jesus, a proposta de Jesus, desafia o apego do homem às riquezas e o convida a colocar sua fé em ação. O que você tem sido apegado? Faça uma análise da sua vida. O que você é apegado? Que não abre mão de jeito nenhum. Esse é o convite de Deus, colocar a fé em ação e abrir mão daquilo que você é apegado. A resposta do homem, infelizmente, revela que o apego dele estava nas provisões financeiras, nas posses materiais, no dinheiro. E então ele se entristece e se afasta de Jesus. Tantas pessoas têm se afastado de Jesus porque não querem abrir mão de alguma área na sua vida, que não querem renunciar a alguma coisa. Quantas pessoas têm caminhado para o inferno porque não têm colocado Deus acima de tudo? Quantas pessoas têm caminhado para a destruição porque acha que a vida toda é só essa vida, depois que morreu acabou, e vivem como se fosse só isso? Vamos comer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso que a própria Escritura fala. E acha que vai acabar, mas não vai acabar. Quando morremos é apenas uma passagem para outro estágio. E aí, da maneira que eu vivi aqui, se eu vivi em arrependimento e fé em Jesus, se eu entreguei a minha vida por inteiro a Ele, eu estarei no reino dos céus com Ele. Agora, se eu vivo apegado em coisas dessa terra, e não em Deus, o próprio Jesus fala, olha, é impossível. Não dá para entrar no reino dos céus. Não dá. Não dá. Ou é tudo, ou é nada. Ou eu me posiciono diante de Deus e procuro viver a sua vontade e me arrependo dos meus pecados, ou eu faço igual esse jovem rico. Sabe o que ele fez? Saiu triste, mas foi esbanjar o seu dinheiro. Talvez foi festejar, sei lá, foi fazer o quê? Foi gastar. Não existe meio. Crente. Ou é crente por inteiro, ou não é crente. Não existe. Não dá. Não dá. Jesus, ele não divide o nosso coração com nada. Jesus não divide o nosso coração com nada. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele quer que a nossa vida seja um reflexo da glória dele por inteiro, não apenas um pedaço. Aqui eu sirvo a Jesus. Dentro da igreja eu sirvo a Jesus. Não dá fora não. Não dá para ser assim. O mandamento principal esse homem não observava. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, os outros mandamentos, eles são cumpridos. Só precisa observar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lá na frente, ele vai aprofundar. Ama o teu próximo como eu amei. Jesus está falando aqui sobre o egoísmo. Infelizmente, hoje, quando nós olhamos para a sociedade, as pessoas vivem um egoísmo, onde elas só olham para elas.
Elas não conseguem olhar para o alto e muito menos para a sua volta, e vivem a vida somente para elas, centradas nelas, na órbita do seu umbigo. E não quer abrir mão de nada. Mas o convite é radical. Para servir a Jesus, para seguir a Jesus, precisa ser radical. Olhando para a sua vida, faça essa análise. Qual é o obstáculo hoje na sua vida que te impede de se converter totalmente para Jesus e tomar uma decisão? Qual é o obstáculo? O que te atrapalha? O que te impede de, Senhor, eis-me aqui, eu quero servir o Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero me converter, eu me arrependo dos meus pecados, quero viver a minha vida agora em novidade. O que te impede? Qual é a barreira? Para aquele jovem era o dinheiro. E aí você deve falar, como eu falei no início, eu não tenho muito dinheiro, não, eu não sou milionário, então essa palavra não é para mim. Existe talvez uma barreira na sua vida. E pode ser o dinheiro, mesmo você sendo pobre. Assim como eu. Não sou rico, não. Tem muita gente aí para fora que pensa que eu sou rico. O Bito me defendeu aí, ó. No dia um dia do cabo aí falando que quem vem para cá tem muito dinheiro. O Bito me defendeu aí. Faça igual o Bito, me defenda aí. Hã? Dizendo que tem e diz que não tem. Aí Bito me defendeu. Falou, rapaz, o cabo não tem não. Ele tá aqui. Bito me defendeu, rapaz. Tá certo. Falou, não, rapaz, ele vem aí, mas é para ajudar, para estar junto com a gente aí. Dinheiro não é rico, não. Acaba lá, não, moço, esses cabas não vêm se não for rico, não. Oh, meu Deus, como diz o outro, sabe de nada, inocente. Né? Se for rico, não vem, não. Se eu fosse milionário. Mas o que te impede? Qual é a barreira? Qual é o empecilho para você não tomar uma posição diante de Deus? Diante de Jesus? Qual? O que te impede? Como eu falei, esse jovem era o dinheiro. E você? É o quê? Não, John Lennon, nada me impede. A hora que eu quiser, eu aceito a Jesus, eu me entrego. Opa, então, peraí, tem alguma coisa. É porque você não parou ainda para analisar, mas tem alguma coisa. Eu não quero pegar um compromisso. Eu quero só pegar as coisas boas do Evangelho. E o sofrimento eu não quero, John Lennon. Opa, então tem um empecilho. Encontramos um empecilho. Não porque eu quero aquele evangelho que eu vejo pregando na televisão, de que minha vida vai ser um mar de rosas, eu vou entrar aqui com Uno e vou sair daqui com touro, né? Não, eu quero entrar assim e sair. Não. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo vai, vende o que você tem, dá para os pobres e siga-me. Vai, seja servo de todos. Vai, seja o último. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que me chama a renunciar, que me chama a largar. Só que faltou no jovem o arrependimento.
Abraão, quando Deus chega para ele e fala: Abraão, sabe aquele filho da promessa que eu prometi para você, Isaque? Prometi para você que eu ia dar esse filho, e você na sua velhice deu esse filho, e nasceu Isaque. Sabe esse filho, Abraão? Pega ele, leva para o monte e oferece ele como sacrifício para mim. É pior do que dinheiro. É ou não é? A proposta de Deus para Abraão foi pior do que a proposta de Jesus para esse jovem rico. Pega o seu filho e mata ele, para ver se você me ama mesmo, Abraão. Abraão foi feliz, alegre, saltitando? Com certeza não. Ele foi com dor no coração. Mas ele foi, a ponto de levantar o cutelo e descer. Opa, Abraão, não, agora eu sei. Não, Abraão, faça isso não. Eu preparei para mim um cordeiro. Talvez, aí é conjectura. O que é conjectura, John Lennon? É pensamento que a gente pode pensar que não é bíblico, tá bom? Isso aqui não é bíblico, não. Talvez, se aquele jovem não tivesse o seu coração no dinheiro e falasse: Jesus, é agora que eu vou. Não, opa, não precisa não. Pode continuar, porque agora eu vi que seu coração não está na riqueza, mas está em Deus. Entendeu? Talvez. Ou talvez não. Ou talvez era para ele entregar tudo e Deus não ia falar igual falou para Abraão: opa, para, não precisa. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estão indo para a fornalha, eu estou voltando lá atrás e pensando em algumas histórias, sabe o que eles falam? Olha, saiba o como é que é o nome do rei, rapaz? Nabucodonosor. Se Deus nos salvar, Ele vai nos salvar, mas se Ele não nos salvar, de modo nenhum nós adoraremos as suas estátuas. Acabamos de cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Acabamos de cantar. Mas aquele jovem escolheu a não fazer. Escolheu a dar ouvidos a outro Deus. E nós, às vezes, estamos trocando Deus. Pelo menos esse jovem aqui, ele era rico. Não estou falando que dinheiro é melhor do que Deus, não. Mas ele pelo menos era rico, trocou Jesus por dinheiro. Mas às vezes nós trocamos por tão pouca coisa. Às vezes nós trocamos Jesus por tão pouca coisa, assim como Judas trocou ele por algumas moedinhas. Trocamos Jesus por tão pouca coisa, que aí você fala: mas bicho, esse jovem rico, mas talvez você troca ele, você não prioriza ele por tão pouca coisa. Você não prioriza ele por um celularzinho, trocou pelo celular. Não prioriza ele por causa da sua casa, trocou. Não prioriza o tempo, trocou a prioridade. A prioridade precisa ser Deus. Ter Deus em primeiro lugar na nossa vida é prioridade. Qualquer coisa que eu coloque no lugar de Deus, eu adoro ídolos. Qualquer coisa. Que não falte na sua vida arrependimento. Hoje você está tendo mais uma oportunidade e mais um encontro com Jesus, aonde Ele te fala: tenha a mim em primeiro lugar na sua vida. Deus está falando para você mais uma vez: deposite a sua esperança e a sua total confiança não em seus bens, mas em mim. Deus, não é em mim, John Lennon, não, é Deus.
E ele traz uma promessa e um alerta. Em 23 e 24 ele vai falar o quão difícil é. E na Almeida atualizada, ninguém tem Almeida atualizada aí não, né? Não sei se eu vou ter aqui a Almeida atualizada. Ele traz um parêntese. Não, a sua é a NAA. Ah, não, é revista... Não, não é essa que eu quero não. É a outra, Almeida só. Eu acho que eu não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho no celular aqui. Almeida Revista e Corrigida. Não tem. Ela vai trazer, nesse ponto aqui, onde Jesus fala, colocar os ricos entrar no reino dos céus, é difícil, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Ele fala na Almeida como é difícil aqueles que não colocam a prioridade no reino de Deus entrar nos céus. A prioridade. E aí, a Almeida, ela tira a riqueza e fala sobre isso, prioridade. É difícil. Jesus fala aqui da dificuldade, ele traz um alerta. Os bens materiais podem ser uma perigosa ferramenta. Sabe por quê? Para reforçar nossa autossuficiência. O que é autossuficiência? Eu não preciso de Deus. É isso. É minha independência. Porque quando eu estou bem, quando eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. Quando eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de Deus. Quando eu sou trilionário, bilionário, eu não preciso de Deus. As pessoas pensam assim. Mas o dinheiro, ele coloca a nossa autossuficiência em lugar errado. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. A nossa segurança precisa estar em Deus e não em nós mesmos e não em nossos recursos. A nossa confiança precisa estar no Rei do Universo. E é isso que Jesus fala. A sua confiança não pode estar em outro lugar a não ser em Cristo Jesus. A sua confiança não pode estar na sua moral, porque esse jovem chega lá com moralidade. Eu cumpro a lei. E chega nesses dois pontos. Cumprindo a lei e tendo dinheiro. Ele confiava. Ele era autossuficiente. Porque ele cumpria a lei e tinha dinheiro. Então não precisava de mais nada. Ele chega para Jesus, bom mestre, para Jesus falar para ele, você que é bom, meu caro. Jesus falou, opa, só existe um bom e esse é Deus. Ninguém é bom. A nossa segurança precisa estar em Deus. E não no meu recurso. Afinal de contas, meu amigo, tem hora que recurso não adianta de nada. Tem hora... Violência não está falando que dinheiro é bom, não. Dinheiro é bom, que ajuda a gente a comprar, a gente não vive em aperto, mas tem hora que recurso não compra tudo, não. Felicidade, aquele vazio no coração que a gente sente, que é só... como é que se diz? Ocupado por Jesus. O dinheiro não faz isso. Os discípulos, eles não entendem, porque eles tinham bens. Os discípulos não entenderam. Jesus tem que repetir de novo. Jesus fala, olha, filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Sabe por que Jesus repetiu? Alguns discípulos ali tinham bens. Pedro era pescador e provavelmente ele tinha barco. Alguns dele era pescador e provavelmente ele tinha barco. Mateus era publicano e publicano naquela época era bem financeiramente. Nós não vemos Jesus falando em nenhum momento, venda o que você tem e me siga, Mateus. Jesus só fala para ele, siga-me. Porque Jesus sabia que o coração de Mateus estava nele e não na riqueza. Ninguém sabe o que Mateus fez com o seu recurso. Não está na Bíblia.
mas o que nós temos é que ele colocou o seu foco em Deus e não no recurso. E é isso que Deus requer de nós. Colocar a nossa esperança em Deus. E Pedro e a galera ali não entende. Mas Jesus fala que era difícil para aqueles que colocavam sua confiança em bens substitutos de Deus. A minha confiança está na minha roçadeira para eu ter o meu sustento, porque se eu não tiver ela, já era. Não pode estar na roçadeira. Minha esperança e minha confiança está no meu motosserra, porque é ele que... Não, ele é só uma ferramenta para você conseguir o recurso. Mas a sua confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. Jesus reconhece o desafio de renunciar e fala algo interessante para os seus discípulos. Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Jesus respondeu: olha, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Jesus faz algo incrível aqui, e que missionário, aqueles que largam tudo, provam disso daqui. Se você me perguntar: de onde você tem casa própria? Não. E eu sou rico, como aquele cara falou. Você não tem casa própria? Não. Aí aquela casa que você mora no Valério? Moro de favor, não é minha. É da igreja. Mas eu tenho. Eu não tenho casa, mas tenho. Porque aonde eu for, eu não fico no relento. Eu tenho uma morada. Eu aqui estou longe dos meus parentes, da minha mãe, da minha irmã. Mas aqui eu tenho pessoas que são mãe e irmãos para mim. E é isso que Jesus falou, a promessa dele: olha, no tempo presente, ninguém que larga pai, mãe, família, amigos, não é que não vai receber 100 vezes mais. Porque a família é grande. Se eu ir para São Luís, eu tenho um lugar para ficar. Se eu ir para o Rio de Janeiro, eu tenho lugar para ficar. Se eu vim para cá, eu tenho lugar para ficar. Eu tenho família, tenho irmãos, tenho amigos. Essa é a promessa de Jesus cumprindo na vida daqueles que largam tudo a nível de missões. É claro que Jesus traz uma ressalva e coloca perseguição no meio disso aí também. Vai ter perseguição. E aí parece que ele coloca isso porque senão a gente é pilantra e vai ver: então vou receber só coisas boas. Uhul, um mar de rosa, 100 vezes mais casa, glórias. 100 vezes mais irmãos e irmãs e família para comer junto, para estar junto. Mas ele acrescenta: com eles, perseguição. Com tudo isso de bom, perseguição. Para que a nossa confiança não esteja agora: eu não tenho, a minha família agora é aqui, então a tia ali recebe a gente como uma mãe, beleza. Para eu não colocar a minha esperança, existe perseguição. Para eu sempre olhar para Deus e ter Ele em primeiro lugar na minha vida. Por isso que precisa ter perseguição, porque a gente é pilantra. Se tiver tudo bem, tudo tranquilo, a gente se desvia facinho. Aí às vezes precisa de algum probleminha, precisa de alguma provinha para a gente voltar para Jesus. Precisa de um espinho na carne para a gente voltar a nossa mente para Jesus Cristo. E aí é lógico que o que ele bota depois é o principal.
Sabe o quê? Aqueles que têm a Jesus em primeiro lugar, aquele que tem a Deus em primeiro lugar e não coloca nada no lugar de Deus, não coloca coisa alguma, não coloca esperança em riqueza, não coloca esperança em bens materiais, não coloca esperança em filhos, em mãe, em pai, mas coloca em Deus. Sabe o que vai ter na era futura? A vida eterna. Essa é a nossa esperança. A vida eterna. Um dia estaremos com Ele. E vida eterna significa uma vida completa, sem dor, sem sofrimento. Porque vida eterna vai ter para todo mundo. Eternidade, aliás. Eternidade vai ter para todo mundo. Só que uns vão para o sofrimento, que é considerado morte. Sofrimento eterno. E aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram a Jesus, aqueles que colocaram a Jesus em primeiro lugar, estarão com Ele no reino dos céus. Essa é a nossa esperança. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O reino dos céus é o reino invertido. É o reino aonde, para eu ser servido, eu preciso servir a todo mundo. O reino dos céus precisa passar pelo sofrimento para chegar à glória. O reino dos céus quer sorrir, quer ser feliz, então se entristeça, chore por causa de seus pecados. Quer ir após Cristo, pegue a sua cruz, negue a sua vontade. Negar a vontade, renunciar. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Poucos dias, quando eu estava pronto para largar o emprego e seguir o chamado de Deus para a minha vida, de ser missionário, eu recebo uma proposta de promoção. Eu ia ganhar quase o triplo que eu ganhava. Na hora o dinheiro falou um pouco alto no meu coração. Senhor, eu vou te ajudar mais na obra, eu vou ofertar mais, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais recurso. Não é nada. Jesus conhecia o meu coração. Não ia nada. Deus não pode ser tirado do primeiro lugar em nossa vida de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O encontro entre Jesus e o homem rico nos convida a examinar nossas próprias prioridades. Ao chegar na sua casa essa noite e botar sua cabecinha no travesseiro ou na sua rede para dormir, pense, Senhor, o que eu tenho colocado como prioridades? Será que as riquezas materiais ocupam um lugar central em nossas vidas, impedindo-nos de buscar a vida eterna? Será que existe outra coisa central na minha vida que me impeça de buscar a vida eterna, uma vida com Deus? O que é que me impede? O que é? Se desvencie, largue, porque o melhor caminho, aliás, o único caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Devemos questionar o nosso apego às posses terrenas. Será que alguma coisa terrena me segura, que não me deixa converter a Jesus Cristo? Eu tenho preciosidades nessa terra que me afastam de Cristo. Lembre-se que a verdadeira riqueza, ela só se encontra com Deus, em um relacionamento autêntico com Ele, íntimo e sincero. Confie na promessa de Jesus Cristo de uma vida abundante, tanto no tempo presente, como Ele falou, quanto na eternidade. Confie, a promessa de Jesus Cristo é que Ele vai retornar para nos buscar, para ter uma vida eterna com Ele, uma vida de glórias, uma vida de abundância, uma vida
sem dificuldades, sem problemas. Essa é a nossa esperança. Siga Jesus com radicalidade, colocando a sua fé em ação. A nossa fé precisa entrar em ação, buscando amar a Deus e ao próximo. Lembre-se, a riqueza material não é algo completamente ruim, mas ela pode se tornar um ídolo. Ela pode se tornar um ídolo e nos afastar de Deus. O grande problema do recurso e da riqueza é quando ela se torna esse ídolo e nos afasta de Deus. O verdadeiro desafio está em usar com sabedoria e generosidade, reconhecendo que a verdadeira riqueza se encontra em Deus e na vida eterna que Ele oferece. Essa é a grande sabedoria. Amém? Senhor Deus e Pai, que o Senhor, ó meu Pai, possa nos ajudar, Deus. Que nós não venhamos, ó Deus, perder mais uma oportunidade que o Senhor nos dá essa noite, ó Pai, de tomar uma decisão, ó meu Pai, de sair daqui diferentes, ó Pai, não como esse jovem rico, ó Pai, que saiu pior do que ele já estava, meu Pai, mas que nós venhamos sair daqui nessa noite, meu Pai, com a nossa decisão, ó meu Pai, ó Deus, colocando o Senhor, ó Pai, em primeiro lugar em tudo em nossas vidas, ó Pai, nos ajude, Pai, nos direcione, ó Deus, a viver, ó Pai, a Tua vontade, ó Deus. Pai, precisamos do Senhor, ó Pai, precisamos do Teu Santo Espírito, Pai, então guarde-nos, ó Pai, e nos proteja e nos ajude, ó Deus. Nos ajude a viver para o Senhor, meu Pai, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.